sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço esse tipo de adesivinho aqui. Inclusive esse aqui, ele é um dos meus preferidos. Ele é muito fofo. Vou contar pra vocês todo o meu processo de criação para chegar nisso daqui. Vou ensinar como é que eu tenho as ideias, como é que eu faço, como é que é o processo de pintura, de contorno, tudo. Primeiramente, pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha com os meus amigos, que é a Sparkle Store, e a gente vende vários adesivos super fofinhos nela. Tem os adesivos que eu faço e tem os adesivos que os meus amigos fazem também. Que, por exemplo, esse aqui é um adesivinho meu, do Inumaki, da coleção de Jujutsu Kaisen. Esse aqui é do Angry Bird, eu adoro esse adesivo do Gojo, ele é muito fofinho. E do Aksho. Como vocês podem ver, os três adesivos eles são bem diferentes, eles têm estilos muito diferentes entre si. Então assim, cada um tem o seu próprio estilo de fazer os adesivos, de criar o design deles. O que eu vou estar ensinando é apenas o meu jeito de fazer, mas vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem, beleza? A começar de como eu tenho as ideias para fazer os meus adesivos. Normalmente eu utilizo dois métodos para a criação dos adesivos. A maioria dos adesivos que eu faço são de anime, então normalmente o primeiro jeito que eu normalmente uso para fazer os adesivos é procurar por artes oficiais dos personagens que eu quero desenhar. Achando uma arte oficial que eu acho bem legal, eu vou tentar trazer ela pro meu estilo chibi e desenhar, e aí vira um adesivo. Eu usei essa técnica pra fazer esse daqui, da Nezuko e do Tanjiro. Eles ficaram muito diferentes da referência que eu utilizei, mas é essa a intenção, entendeu? Outros exemplos de adesivos que eu fiz isso foi esse daqui da Sakura, que foi de uma referência que é bem, tipo, fácil de achar dela. Esse daqui do Todoroki, que foi utilizando a mesma técnica. Esse daqui do Kageyama e do Hinata. Inclusive eu adoro esse adesivo, olha que gracinha, eles dois. Pra que fique ainda mais claro o modo de fazer esses adesivos, eu vou mostrar o processo de um deles pra vocês, que foi um que eu comecei a fazer do Killua. Ao lado dele eu tô deixando a referência pra vocês, vocês podem ver que eu basicamente copiei a pose e mudei uma coisinha ou outra que eu achei que ficaria mais legal pro adesivo. Nesse caso, o rascunho dele foi feito no tradicional, porque eu tenho um pouquinho mais de prática, e aí eu passei pro meu tablet e comecei a contornar. Pro contorno, eu geralmente vou variando entre o tamanho do pincel pra ficar um negócio mais legal. E não tem lógica esse tamanho do pincel, tá? Eu vou só colocando onde eu quero e no final dá certo. Como vocês puderam observar, todos os meus adesivos são feitos no estilo chibi, mas você não necessariamente precisa fazê-los nesse estilo. Tem vários artistas que fazem com o estilo normal e ficam uma gracinha também. Caso você queira optar, assim como eu, por fazer no estilo chibi, porque é mais fácil e fica super fofinho também, fique ciente que existem várias variações dele. Esse daí é o meu próprio estilo que eu criei com vários anos treinando, mas é só você jogar chibi no Pinterest que você acha muita referência mesmo pra se inspirar. Aí como vocês estão vendo, depois que eu faço o contorno normal, eu faço esse contorno extra preto de fora, porque eu acho que dá um destaque legal, eu gosto de fazer. Só que eu normalmente deixo ele numa camada separada, porque esse preto de fora não vai ser pintado e o de dentro eu vou deixar com uma cor mais clara depois, vocês vão ver. Feito isso, eu começo a preencher as cores. Em parte eu vou pegando da própria paleta de cores do personagem e em parte eu vou criando a minha própria paleta baseada nas cores dele, pra ficar mais parecido com as cores que eu normalmente uso. Como eu sou muito impaciente, eu também já começo a fazer toda a sombra de uma vez, assim. E eu faço ela igual eu faço em todos os meus desenhos, só que de uma forma mais simplificada, porque a gente não quer ter trabalho fazendo adesivo, né? Por ser algo simples e pequeno, quanto mais detalhe você colocar, mais poluído vai ficar. Então não precisa, tipo, se apegar a fazer muito detalhe, não. Tipo, só nesses segundinhos eu já terminei a pele, pra vocês terem uma noção de quão simples eu faço. A pintura é basicamente isso, eu não faço muita coisa de diferente, não. Só pintar e sombrear normal. Observaram até agora, o processo de sombrear é basicamente o que eu falei mesmo, super simples. Para os pincéis eu vou alternando entre dois deles, que são do pack gratuito de pincéis da Micaela Dayana. Ela é uma artista que eu gosto muito e eu também sou muito fã dos pincéis dela. Se vocês tiverem vontade de baixar os mesmos pincéis que eu, é só ir lá na bio dela que tem. Gente, não tem satisfação maior pra mim do que fazer adesivo de personagem que eu gosto muito. E assim, Hunter x Hunter é um dos meus animes preferidos. Eu adoro muito o Killua e o Kurapika. Inclusive, vou fazer um adesivo do Kurapika depois, mas por enquanto é só esse do Killua mesmo. A outra coisa que eu esqueci de falar, normalmente eu tento seguir formatos geométricos pra fazer os meus adesivos, pra que eles fiquem mais bonitinhos na hora de cortar. No caso desse do Killua, eu tentei fazer um formato mais oval. Usar de formas geométricas é uma estratégia bem legal pra deixar os seus adesivos com um formato interessante, então tentem fazer isso também. E
aqui tá o adesivinho do Killua já com as bordinhas pra vocês verem como é que ele vai ficar. E assim, gente, ficou muito fofinho, não ficou? Também vou deixar aqui outros exemplos que eu realmente usei da técnica de me inspirar em alguma forma geométrica, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando e verem se realmente fica mais engraçadinho, mais legal eles com formas assim. Segundo, ele é baseado em procurar referências de pose e desenhar os personagens no meu estilo chibi com as poses que eu encontrei. Então, esse segundo é com a ideia totalmente feita por mim, ok? Por exemplo, tem esse aqui do Lanchan, que eu que criei o design deste. Os meus de Jujutsu também foram totalmente ideia minha. Eu vou mostrando eles pra vocês, ó. Tipo, esse aqui do Megumi. Tipo, a pose foi toda eu que fiz, eu que tive a ideia de fazer ele assim. E eu que tive a ideia de fazer os lobos desse jeito também. Tipo, tudo ideia minha mesmo. Esse aqui da Maki, ó. Esse aqui do Chozo foi uma pose dele do anime mesmo. Esse aqui não foi ideia minha. E o do Inumaki que eu já tinha mostrado pra vocês. Primeira coisa que eu faço é abrir o Pinterest pra procurar referências do que eu posso fazer pro adesivo. Pra esse eu vou fazer a Marcille de Dungeon Meshi. E eu queria que o foco desse desenho fosse o cajado dela de alguma forma, então eu procurei referências com base nisso. Depois de olhar referências, existem dois cenários possíveis. Eu já ter a referência certinha do que eu quero e saber exatamente o que eu quero. Ou como foi o caso da Marcille, ter várias referências e não saber quais delas vai ficar melhor. Aí quando é o caso de eu ter várias referências, eu vou fazer várias poses até achar uma que me agrade mais. Essa primeira eu me baseei nessa arte e na pose que apareceu primeiro. Já a outra eu tentei me inspirar num ritual que ela fez durante o anime mesmo. Então seria uma pose com perspectiva de cima, onde ela estaria segurando o cajado dela lá em cima e o ritual embaixo dela. No fim das contas, vocês vão ver que eu acabei começando outra com a ideia do ritual também, mas eu também não gostei. Fiz também uma quarta opção, mas acabei indo com a primeira ideia porque eu achei ela mais bonitinha. Depois de decidir a ideia que eu vou prosseguir, eu começo a fazer o rascunho de verdade, né? Porque não valeria a pena fazer o rascunho de verdade 4 vezes. Eu até comecei a finalizar um outro rascunho que eu achei legal também, mas aí eu decidi que realmente a primeira era mais bonitinha e não tinha necessidade de fazer outra. Depois disso, eu peguei o meu pincelzinho de contorno e comecei a contornar tudo. Normalmente as pessoas fazem um segundo rascunho pra poder detalhar, mas eu faço os detalhes e as coisas tudo no contorno porque eu sou doida. Mas assim, não sigam o meu exemplo, tá? Não é um bom exemplo esse. Inclusive, contar pra vocês, esse desenho aí não foi porque eu simplesmente quis. Ele é pra um pedido personalizado da lojinha que eu participo. Porque na Sparkle a gente tem uma opção bem legal pra se caso você queira o adesivo de um personagem famoso, mas que a gente não tem na loja. Você pode simplesmente pedir ele como um adesivo não exclusivo, que a gente vai fazer o design e você vai poder comprar ele pelo mesmo preço de todos os outros adesivos, basicamente. Isso é muito legal pra aqueles personagens que não têm um fandom tão grande, por exemplo, mas que são famosos, tipo os personagens de Nana, que inclusive é uma coleção que vai vir em breve que eu vou fazer. Aí esse pedido que eu tô fazendo foi de uma cliente que pediu 6 adesivos de Dungeon Meshi. Todos os protagonistas, a Marcille, o Laios, o Senshi, o Chilcha, a Izutsume e a Falin. Obviamente, a gente dividiu igualmente entre os artistas, são 3 artistas, 6 personagens, cada um ficou com 2 personagens pra fazer. Eu fiquei com a Marcille e com o Laios. E eu tô muito empolgada pra fazer esses adesivos, gente, eu gosto muito desses 2 personagens. Vocês podem ver que eu penei muito pra fazer a mão dela. Eu tenho uma dificuldadezinha com mãos e principalmente mãos chibi, porque tem que ser pequenininho, não pode ser um negócio muito grosseiro, porque senão fica muito esquisito num personagem miniatura. Eu não penei só pra fazer o design da mão, eu também penei, tipo, pro tamanho dela, já que é uma mão em perspectiva. Tanto é que depois eu passei, tipo, uns 30 minutos mandando pros meus amigos e perguntando se tá legal, até eu finalmente acertar essa mão. Pronto, eu vou pra próxima parte, que é exatamente igual eu fiz a do Killua. Basicamente, eu abaixo a opacidade do meu contorno inicial e depois em uma nova camada eu começo a fazer um outro, que é o que vocês estão vendo agora. Só que esse vai ser só o redor do adesivo e vai ser mais grosso. Eu normalmente faço isso porque no contorno de dentro, que é esse que tá mais clarinho, quando eu termino o adesivo, eu deixo ele numa cor mais clara, tipo um marrom, pro adesivo ficar mais fofinho. Vocês vão entender melhor no final que eu vou mostrar eu fazendo isso. Mas aí, pro adesivo não perder o destaque, eu faço esse contorno preto mais grosso nas bordas, porque esse aí eu não pinto, eu deixo ele preto mesmo, então por fora fica ele preto e por dentro fica marronzinho. Nossa, inclusive esse trecho do vídeo ficou uma bagunça porque eu tava em cal enquanto eu tava fazendo ele. Então ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse desenho, eu tava resolvendo coisa da Sparkle e conversando com os artistas no Discord. Então assim, está sendo horrível editar essa parte
parte, porque o tempo todo eu tenho que cortar o vídeo, porque eu fico saindo da tela do Procreate pra poder ver o que o querido do meu amigo queria mostrar na câmera dele. Feito isso, eu passo uma cor cinza embaixo de todo o desenho pra me ajudar na hora de preencher as cores. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, preencher as cores de todo o desenho, me baseando nas cores da personagem mesmo. Confesso que nesse eu fiquei com muita preguiça, então eu só peguei literalmente as cores da Marcille. Mas assim, fica mais bonitinho as cores se você usar cores que você normalmente usa, tipo tons específicos seus. Mas, tipo, com as cores da Marcille, tipo, o cabelo dela é amarelo, só que aí você usa um tom de amarelo que você gosta mais. Não sei se deu pra entender, se não deu pra entender, ignora isso. Como sempre, né, eu tenho que esquecer de gravar alguma parte do vídeo, mas até aí a única coisa que eu fiz foi preencher as cores base mesmo. Pra pintura desse adesivo aqui, eu vou mostrar o passo a passo certinho. Primeiro, como vocês podem ver, eu divido todas as partes do desenho em camadas separadas. Aí eu escolho que eu vou começar pintando e faço uma camada de recorte ali, porque eu quero pintar apenas aquela área. Aí pra sombrear, eu pego a cor do que eu quero pintar, abaixo um pouco a cor na rodinha de cores e depois eu deixo ela mais escura. O cajado não é um elemento grande, eu gosto de usar aerógrafo pra sombrear, mas depois eu ainda passei umas pinceladas pra deixar mais bonita a sombra, já que apesar de não ser um elemento muito grande, é grandinho. Além de que, como eu disse, eu quero que esse seja meio que o foco, então ele tem que estar bem sombreado. Pra fazer as sombras mesmo, eu vou seguindo a minha intuição, então não tem uma regra muito clara. Além da minha intuição, eu ainda coloquei um laranja, porque tem um brilho ali dentro e eu queria dar o efeito desse brilho. Depois eu vou sombreando o resto das coisas desse jeito que eu falei pra vocês. Os elementos pequenininhos eu só passo um aerógrafo e deixo por isso mesmo. Mas os que são maiores eu faço com um pincel, com todo o cuidado do mundo, pra deixar bem bonitinho, bem feito. Pra escolher as cores e sombrear, é igual aquele jeito que eu falei, você gira a bolinha e depois escurece a cor. E é isso, acho que não tem muito mais o que falar. Eu vou misturando as coisas, vou colocando coresinhas que eu acho que ficam legais, nos lugares que eu acho que ficam legais. Eu nunca cheguei a realmente estudar luz e sombra, então eu vou no achismo e onde eu acho que fica mais legal. O que talvez não seja a melhor das ideias, mas fica bonitinho e é isso que importa, eu acho. Eu sei que vocês, muitos de vocês, né, gostam de anime, assim como eu, até porque eu faço vários vídeos fazendo fanart de anime. Então, assim, fica como minha recomendação do dia de hoje, Danjomeshi. É sério, pra quem não viu, vai ver, é muito bom. Aparentemente, o universo desse anime é baseado em D&D, que é um sistema de RPG. Então temos elfos, orcs, anões, pequeninos, kobolds, e tem uma vibe bem medieval. Os protagonistas são aventureiros que estão entrando em uma dungeon com o objetivo de ir atrás do dragão vermelho que engoliu a irmã do Laios. Então eles querem salvar a Falin da barriga do dragão. Mas eles estão sem dinheiro nenhum. Então, pra poder se alimentar e poder ir atrás da Falin, eles vão ter que comer monstros. É uma proposta super interessante, o anime em si é muito engraçadinho, até certo ponto, pelo menos, né? Mas já fica o aviso pra quem não gosta de que tem umas cenas com bastante sangue. Não é um negócio assim explícito, mas pra quem for muito sensível, eu não recomendo. Como vocês podem ver, eu gostei bastante desse anime, até porque eu tô recomendando pra vocês. Então eu já queria fazer uns adesivos de Danjomeshi, por isso eu fiquei bem feliz quando a gente recebeu esse pedido. E assim, além do adesivo, eu tô muito afim de fazer uma ilustração completa deles. Então, pra quem gosta de Danjomeshi, fiquem de olho que eu provavelmente vou fazer uma ilustração. E se ela ficar legal do jeito que eu tô planejando, é capaz de eu trazer uma speed paint aqui pro meu canal. Agora que o desenho tá pronto, eu só vou finalizar com alguns efeitos. Tipo, embaixo do corpinho dela, que eu não quero que tenha tanto destaque, eu coloquei uma sombra, dando uma camada em multiplicar. Depois eu comecei a fazer umas luzes com aerógrafo em cima desses poderzinhos que ela tá lançando. E eu também fiz uma sombra aí na testa dela. Pra sombra eu continuei usando a multiplicação na camada e pras luzes eu usei o adicionar. Eu também adicionei essa corzinha laranja porque eu achei que ficaria legal. Eu achei que tava brilhando pouco, então eu coloquei mais e deixei bem brilhosinho. Usando de novo a camada com adicionar. Depois eu coloquei esses brilhinhos brancos, porque dá todo um charme, não tem como não colocar. E por fim, eu fiz aquele negócio que eu falei pra vocês, de colocar um marronzinho mais claro no contorno de dentro. E agora eu acho que vocês conseguem visualizar o que eu falei. Fica, tipo, muito mais soft quando eu coloco essa corzinha dentro. E tá pronto o adesivinho da Marcille. Eu me superei nesse daqui, tá? E é com ele que eu finalizo o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha conseguido responder todas as dúvidas de vocês a respeito de como eu faço os meus adesivos. Mas se ainda tiver alguma, pode deixar aí nos comentários, porque eu sempre vejo todos eles. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. E se você chegou até aqui, comenta esse emoji pra eu ficar sabendo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.